Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o ex-governador Garotinho deu uma entrevista para o meu amigo, colega de blogosfera, Luiz Nassif, e onde ele ele reforça as denúncias que já tinha feitas no Twitter e mostra como se dá a operação de desvio de recursos públicos do Estado, da SEDAI, da Companhia de Água, para o esquema do crime organizado no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para colocar o vídeo aqui, para vocês assistirem, e vou comentar depois. Que ele resolveu emprestar um helicóptero do nada, né? Aí eu fui descobrir, conversa com um, conversa com outro, que a empresa tinha ganho contratos milionários aqui no estado e que a propina era paga em ouro. E como não sabiam o que fazer com o ouro, deram para o joalheiro chamado TH Joias, que fazia joias para os traficantes e grandes artistas com a propina que era dada ao governador e ao presidente da Assembleia. Que loucura. Vem cá, eu vou fazer uma pergunta a você. Tudo bem, eu me dedico. O presidente da Assembleia é o Rodrigo Bacelar. É o nome, anotem esse nome, porque ele era o candidato à sucessão do Cláudio Castro. Parece que ele foi meio deslocado agora, está por conta dessas denúncias, e o Cláudio Castro está querendo apoiar o candidato, o cara que é o delegado lá, o chefe da Polícia Civil dele, para a sucessão no governo do Estado. E aí voltou a se colocar como candidato ao Senado, que ele já tinha até desistido. Então tinha uma armação lá para o vice dele para o Tribunal de Contas do Estado, esse Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, assumir o governo e ser ele o candidato à sua própria sucessão, porque ele estaria no governo do Estado. E houve essas denúncias que o Garotinho está colocando ao vivo aqui, parece que mexeram com esse tabuleiro. Segue, por favor, Tati. A investigar, a ter minhas fontes. Mas se eu sei disso, a polícia não sabe? Já dá para entender o que o Garotinho está falando. E ele fala da SEDAI, da Companhia de Água. O dinheiro que essa empresa tem um dono de um esquema de ouro no norte do país, Márcio Macedo, né, que é um cara conhecido lá no esquema do ouro, estaria envolvido nesse esquema da SEDAI, teria ganho licitações e ele lavaria esse dinheiro para pessoas ligadas à gestão do Cláudio Castro, talvez para o Cláudio Castro, o Garotinho não fala, e esse dinheiro passava por esse cara das joias, o TH Joias, que era deputado estadual, para quê? Porque ele transformava isso em ouro transformava em joias. E esse TH Joias, que estava com cargos no governo do Estado, junto do governo Cláudio Castro, teria também um esquema semelhante para lavar o dinheiro das facções no Rio de Janeiro. Que facções? Comando Vermelho, milícias e outros mais, né, do crime organizado. O Garotinho, há um tempo atrás, fez essas denúncias e conseguiu, a partir delas, que houvesse a investigação. A questão é, o Azenha comentou hoje no Fórum Café, ele tem toda a razão. Está na hora da Polícia Federal entrar nisso. Essa investigação desse tal Márcio Macedo, dono de aviões, de helicópteros, jatinhos e etc., segundo o Garotinho,
que não é o Márcio Macedo, ministro, ex-ministro da Secretaria-Geral do governo Lula, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e desse TH Joias serem investigados pela Polícia Federal. Alô, Polícia Federal! Porque o Azenha disse que uma vez esteve numa cidade lá do norte onde se fazem ouros, joias, lá no... E ele foi procurado por uma agente da Polícia Federal perguntando se ele tinha mais informações a dar quando ele fez matéria, se não me engano, para a Record. Ele falou, vai na cidade. O Azenha deu o nome da cidade hoje, agora me foge aqui, no Fórum Café. Tem o nome do tal Márcio Macedo. O garotinho ia dar o nome do helicóptero usado por ele, o jatinho. Tem o esquema do TH Joias e as suas conexões no governo do Estado e no crime organizado. A Polícia Federal tem o prato, o queijo, a geleia e tudo mais na mão para transformar isso numa grande investigação que, de repente, mostre que o problema do crime organizado no Brasil é também as conexões que ele tem com o crime nas gestões públicas. E que boa parte desses governos de direita e extrema-direita em especial constroem a partir das forças policiais e da bandidagem. De uma parte das forças policiais que estão envolvidas com a bandidagem e com uma bandidagem muitas vezes diretamente. Aqui em São Paulo tem o ex-prefeito do Embu, que é ligado ao Tarcísio, que é uma pessoa que foi afastada do cargo e conhecido na região por relações com o crime organizado. Enfim, essa entrevista do garotinho é muito importante porque dá nome aos bois e permite ao Lewandowski, ao Andrei, da Polícia Federal, fazer essas investigações. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.